Bom dia, irmãos, irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Continuamos no primeiro livro de Samuel, hoje no capítulo 20. Hoje no capítulo 20. Teimoso curioso. Alguém já ouviu falar desta expressão? É o título de alguém que eu não vou apontar aqui, alcunha. Eu admito que também sou um pouco teimoso. É verdade. Há uns anos atrás, um grupo daqui desta igreja, um grupo de jovens desta igreja, decidiu, com a autorização dos seus pais, com poucos anos de encartados, decidiu entrar dentro de um Mercedes 190 com um peixinho atrás, assim meio dourado, se bem me recordo, e sair sem rumo. Meteu uma tenda na mala do carro e saiu sem rumo. Ora, o carro tomou o rumo sul e fomos andando, eu fazia parte desse grupo, fomos andando e chegámos ali a Lisboa, mais ou menos, e decidimos, se calhar vamos um bocadito mais. Andámos mais um bocadito para sul e chegámos ali por volta de Sines, mais ou menos em Sines. Quem já lá passou sabe que tem uma praia fantástica, onde a água do mar acaba por arrefecer umas condutas de energia ou qualquer coisa assim, de uma fábrica que está perto, portanto vem assim umas vagas de água quente, e nós decidimos aproveitar e ainda pensámos, se calhar vamos ficar por aqui, mas não, mais um bocadinho para sul. Decidimos ir um bocadinho para sul e o carro parou, ele não parou, ele estacionou ali mais ou menos em Vila Nova de Mil Fontes. E aí em Vila Nova de Mil Fontes nós passámos um dia ou dois, já nem me recordo bem quantos dias foi, não sei se foi só uma noite, já não me recordo bem. Já foi há alguns anos. Para baixo, como eu disse, o carro ele tinha rumo incerto, portanto nós nem precisámos de GPS, íamos andando, íamos vendo aonde é que iríamos estar, ou onde é que iríamos ficar. Agora, para voltar para casa, decidimos usar uma coisa que estava na altura a aparecer ainda, que era exatamente o GPS. Havia aquelas coisas, não havia GPS nos telemóveis, não havia nada dos Mail Drives e os Jaces e essas coisas todas que hoje em dia estão super sincronizadas, até nos dizem onde é que estão os radares, nos dizem quanto tempo demoramos e o trânsito que está e qual é o caminho mais rápido. Não havia nada disso. Havia uma maquinazinha que nós colocávamos assim no vidro do carro e aquilo dava-nos, às vezes tinha sinal, outras vezes não tinha sinal, às vezes andava lá à procura, e nós vamos decidir usar esta nova tecnologia e vamos então direção a casa, porque agora nós sabemos onde queremos ir, queremos sair daqui, queremos chegar a casa. Então encontrávamos alguma coisa que apresentava-se como uma autoridade. Esta é a autoridade que te vai levar a casa, ela sabe melhor do que tu o caminho, e a nossa intuição. Eu acho que é por este caminho, eu acho que é por aquele caminho. Nós decidimos seguir aquilo que estava em voga, o GPS. Aqueles que fizeram parte desse grupo lembram-se onde é que nós fomos parar? Fez uma coisa estranha, já nem me lembro. Foi no meio de um terreno que nós decidimos, lá no meio do nada, que decidimos assim, esqueçam o GPS, nós vamos pelo nosso intuito. Não, esqueçam essa autoridade, esqueçam essa vontade que sabe melhor do que nós vamos pelo nosso intuito. Afinal, nós queríamos vir para norte e estávamos a ver o sul, ou estávamos a ver o sol a pôr-se à nossa direita, e pensámos, é impossível, nós estamos a ir para sul, nós estamos a ir para norte. O que é que nós fazemos quando aquilo que é a nossa vontade, a nossa intuição, quando nós pensamos que sabemos melhor do que aquilo que se apresenta como uma autoridade? O que é que nós fazemos quando estamos entre escolhas e vontades? Quando temos que escolher e temos uma vontade que se colide com aquela que é a vontade da autoridade do momento. O que é que nós fazemos quando não estamos a falar de GPS? O que é que nós fazemos quando não estamos a falar sequer da nossa esposa? Ou do nosso marido? O que é que nós fazemos quando não estamos a falar do nosso patrão? Mas o que é que nós fazemos quando se apresenta a autoridade e a vontade de Deus e aquilo que é o nosso intuito, aquilo que é o nosso sentimento, aquilo que é a nossa reação, aquilo que nós achamos que é a melhor direção para a nossa vida? É isso que nós vamos ver aqui. Neste capítulo 20 que nós vamos percorrer, nós vamos ver homens a colidir com a vontade de Deus e vão ficar entre as escolhas e as vontades. Entre escolher
e reagir àquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos ler este capítulo por fases, portanto vamos lendo, vamos explicando, vamos conhecendo e no final, se Deus permitir, vamos focar nas 3 personagens que aqui estão e perceber como elas lidaram com aquilo que era a vontade de Deus. Só para dar um pouco de contexto, no fim de semana passado, na semana passada, nós olhámos para o capítulo 18 e 19 e vimos que Davi e Saul houve ali uma colisão entre os dois, não por culpa de Davi, mas Saul queria matar Davi. Davi teve que fugir de Saul, a ponto de chegar, e no final do capítulo 19 nós vemos isso, Davi teve que fugir para a casa de quem? Samuel, do profeta Samuel. Saul enviou homens para matar, para dizimar, para matar Davi, e esses homens foram prostrados pelo Espírito Santo. E o próprio Saul assumiu a posição de querer matar, acabar com Davi. Então vai até a casa de Samuel para matar Davi. E o Espírito Santo toma-o de tal forma que ele fica prostrado no chão e não reage. E nós vemos, Daniel leu isso, o início do versículo 1, do capítulo 20, diz: então Davi fugiu de Naiote, em Ramá, que era a casa de Samuel, e foi até Jonatas. Foi isto que aconteceu até aqui. Davi fugiu da casa de Samuel, estando Saul prostrado no chão. Então vamos ler, vamos andando, vamos explicando e no final, como disse, vamos focar nestas 3 personagens, a forma como elas reagem àquilo que é a vontade de Deus. Diz assim o versículo 1 então, do capítulo 20. Então Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi até Jonatas e lhe disse: que fiz eu? Qual foi o meu erro? Em que pequei contra o teu pai para que ele procure tirar-me a vida? E ele lhe disse: de jeito nenhum, tu não morrerás. O meu pai não faz nada, relevante ou não, sem antes me contar. Então porquê é que o meu pai esconderia isto de mim? Isso não é verdade. Davi lhe respondeu, com um juramento: o teu pai sabe bem que eu tenho o teu apoio. E poderia pensar, é melhor que Jonatas não saiba disso, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como tu vives, estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: o que queres que eu faça? Como dissemos, Davi tinha fugido da casa de Samuel para se encontrar com Jonatas. Tinha fugido porque Saul procurava tirar-lhe a vida e foi ter com Jonatas para explicar-lhe o que estava a passar. Jonatas nega-o, ele está certo que o seu pai Saul não quer matá-lo. Aliás, lembram-se, ele tinha feito um juramento. O próprio Saul tinha dito: eu não vou matar Jonatas, não vou matar Davi. O próprio Saul tinha dito: eu não vou matar Davi. Portanto, ele confia no juramento do seu pai. O seu pai fez-lhe um juramento, ele não quer matar. Mas vimos as peripécias por trás dos bastidores que queriam matar. Saul queria matar Davi e havia ali um movimento de peças por trás dos bastidores. E ele ainda tem uma visão romantizada do seu pai. Mas Davi é mais sagaz, ele tenta convencer Jonatas de que Saul o quer matar. Continuamos a ler, diz o versículo 5. Davi respondeu a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria me sentar com o rei para comer, porém deixa-me ir para que me esconder no campo, até à tarde do 3º dia. Se o teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, na sua cidade, porque lá será feito o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser: está bem, teu servo estará em paz. Mas se ele ficar indignado, podes ter a certeza de que ele já está decidido a prejudicar-me. Sê misericordioso para com o teu servo, porque fizemos um acordo diante do Senhor. Porém eu sou culpado. Se sou culpado, mata-me tu mesmo, porque me entregarias a teu pai. Jonatas respondeu: de jeito nenhum. Se eu soubesse que meu pai estava decidido a prejudicar-te, não te contaria. Davi perguntou a Jonatas: quem me avisará se por acaso o teu pai te responder asperamente? Então Jonatas disse a Davi: vem, vamos até ao campo. E ambos foram até ao campo. Davi estava relativamente seguro na casa de Samuel. Estava protegido pelo Espírito Santo. E mesmo ao decidir fugir, ele podia ter decidido fugir para longe do seu inimigo. Mas percebam, Davi fugiu para o sítio mais
perigoso à face da terra para ele. Fugiu para perto de Jonatas e o plano era, como estamos a ver, no dia seguinte sentar-se à mesa com Saul, ou deveria ser, sentar-se à mesa com Saul. Ele queria ver se poderia restabelecer o relacionamento com Saul. Davi não está interessado em usurpar o trono, Davi não está interessado em matar Saul, Davi está interessado em restabelecer o relacionamento com Saul, mas precisa saber se é seguro isto acontecer. E a Lua Nova era uma celebração, que era mensal, onde se reunia a corte, onde eram feitos sacrifícios e depois se banqueteavam sobre os sacrifícios. E nessa mesa estaria, normalmente, tudo o que era a família de Saul e tudo o que eram os oficiais de Saul. Davi cumpre estas duas partes. Davi é família de Saul, casou com a filha. Davi é oficial de Saul, porque ele tinha prometido e jurou ser um oficial da casa de Saul, do reino de Saul. Então ele engendra aqui um plano. E vamos fazer uma pausa neste plano para perceber uma coisa. O que é que Davi está a fazer? Davi está a fazer o quê? Está a mentir. Está ou não está? Vai lá e diz que eu fui. Isto é importante nós fazermos só uma pausa aqui. Porquê? Porque a maioria das vezes o caráter de Davi é um caráter recomendável na Escritura. É recomendável, não é? Seguir o exemplo de Davi, fazer o que Davi faz. Mas é preciso percebermos que ninguém à parte de Jesus na Escritura é perfeito. E há uma diferença entre aquilo que é a descrição e a prescrição. Há uma diferença entre aquilo que é a narração de factos e aquilo que é a recomendação de um caráter ou de atitudes. E neste caso em particular, Davi não está a seguir uma atitude correta. Davi está a mentir. E não devemos olhar para todas as personagens da Escritura, e a Escritura não nega isso. Davi vai cometer coisas muito piores, aos nossos olhos, no segundo livro. E não olhar para a vida de Davi como se tudo na vida de Davi fosse recomendável. Na sua maioria é, mas tudo na vida de Davi não é recomendável. Ele aponta para uma pessoa que é totalmente recomendável. Essa sim, que é Jesus Cristo. Mas este último teste, este é o último teste que Davi faz a Saul para ver se é possível continuar a restabelecer um relacionamento. Então era ir, sentar-se à mesa, Saul iria sentir a falta dele, e vamos ver como Saul responde a esta falta. Se ele responder de uma forma compreensiva, então é possível e é seguro voltar à corte. Se ele se irar, então é melhor fugir e apartar-se desta figura, deste rei. Saul. Mas havia um problema, e o problema era quem é que ia contar a Davi o que é que se passava lá. Isto tudo é um bom plano, mas depois como é que Davi sabe? Não há telemóveis, não há WhatsApp, não há essas coisas. Como é que Davi vai saber o que é que se passou lá e pode reagir a essa forma? Então é isso que agora eles vão até ao campo para falar. No entanto, antes de eles decidirem o que é que vai acontecer, há aqui um ponto climático na passagem, que é este encontro, esta conversa entre Davi e Jonatas. Diz assim então o versículo 12, a partir do versículo 12. E Jonatas disse a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, depois que eu sondar o meu pai amanhã estas horas, e depois de amanhã, se houver algo favorável para Davi, certamente mandarei avisar. E o Senhor faça a Jonatas o que lhe aprouver. Se meu pai quiser te prejudicar e eu não te avisar e não te deixar partir para ires em paz, o Senhor seja contigo como foi com o meu pai. Jonatas promete, não é? O que eu souber lá, eu venho aqui e vou dizer-te, podes estar descansado. Mas vejam o último versículo, ou a última parte do versículo 13. Ele diz assim: o Senhor seja contigo como, comparação, como foi com o meu pai. E isto é importante nós percebermos o que é que Jonatas está a dizer aqui. Jonatas está a reconhecer que o reinado do seu pai, o Senhor foi com o reinado do seu pai, foi o Senhor que o elegeu. A certa altura Saul foi-lhe retirado, foi-lhe rasgado, e já passámos por isso. Mas Jonatas está a dizer que o Senhor seja contigo como foi com o meu pai. Jonatas está a reconhecer o reinado de Davi. Jonatas está aqui a perceber que existe uma crise de lealdade. Uma lealdade entre os dois. Que o Senhor, Ele foi com Saul e agora está a ser com Davi.
e eu preciso de escolher. E eu oro para que o Senhor seja contigo. Jonatas está aqui a ser apanhado entre dois reinos. Está a ser apanhado entre duas placas tectónicas que estão a colidir uma com a outra. O chão está a tremer e ele precisa fazer uma escolha. E ele está a dizer: que o Senhor seja contigo. Que o Senhor seja com o teu reinado. Vejam o versículo 14. Se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra? Não afastes também a tua bondade da minha família, nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado da terra cada um dos teus inimigos, ou cada um dos inimigos de Davi. Era claro o que iria acontecer. A partir do momento em que o reinado e o Senhor abençoasse Davi, o normal de todas as pessoas, aliás, nós vimos isso no último século, com a Rússia, por exemplo, que é o normal quando alguém chega ao poder e ultrapassa a linhagem que está em andamento, a eliminar tudo o que é inimigo. Uma nova casa chega ao poder e elimina tudo o que é a possibilidade de lhe retirarem o reino. Todos os seus inimigos são eliminados, todas as casas são dizimadas e ele pode governar em segurança. É isso que iria acontecer. Jonatas sabe perfeitamente disso e por isso disse: o Senhor elimine da terra cada um dos inimigos de Davi, mas tem bondade para com a minha família. Tem bondade para com a minha família. Quando tu chegares lá, tem bondade para com esta minha família. E vejam, esta palavra bondade provavelmente terá beneficência, ou que está em outras traduções. Esta palavra é uma palavra difícil de traduzir. Não é uma tradução muito direta, porque há muitos significados possíveis para esta palavra. Em hebraico diz hesed, quer dizer assim literalmente amor leal. Mas pode ser traduzida por bondade, por beneficência, por misericórdia, por graça. No fundo é esta lealdade a um amor de aliança. É um amor de aliança que não pode ser quebrado. É isso que Jonatas está a pedir. Tem este amor de aliança para com a minha família. E nem mesmo quando o Senhor tiver eliminado cada inimigo da terra, mantém este acordo, mantém esta aliança comigo. E veremos isso quando? Lá no segundo livro. Lá no segundo livro, segundo livro de Samuel, capítulo 9, com uma personagem aleijada, chamada Mefibosete. Este Mefibosete é a prova de que Davi se lembra desta aliança que está a acontecer aqui agora, que já tinha acontecido no capítulo 18 e que depois acontece aqui. Davi vai se lembrar desta aliança, desta misericórdia. Quando Mefibosete é chamado diante do reino, diante do trono de Saul, Mefibosete vem cheio de medo. Porque o normal e o expectável é que ele morra ali. Mas ele demonstra misericórdia para com a família de Jonatas. E é nisso que Jonatas está a contar. É em saber que Deus não vai falhar com Davi. Absoluta certeza que Deus não vai falhar com Davi. E por isso, peço-te, Davi, que não falhes para comigo. Peço-te, Davi, para que tu não falhes neste amor leal, nesta beneficência, nesta misericórdia para com a minha família. Versículo 16. Assim Jonatas fez um acordo com a família de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez jurar de novo, confirmando a sua grande amizade. Ele o amava como a si próprio. E depois deste interlúdio, esta conversa que acontece no campo, teologicamente denso, emocionalmente denso, então voltamos ao plano que estava a acontecer, que eles estavam a engendrar. Como é que então ele vai saber as coisas que se passam lá no banquete? Como é que ele vai saber isso? Diz-nos então o versículo 18. E Jonatas disse-lhe ainda: amanhã é a festa da lua nova, a tua ausência será notada, pois o teu lugar ficará vazio. Depois de amanhã, vai depressa ao lugar onde te escondeste quando isto começou, e fica junto à pedra de Azel. E eu atirarei 3 flechas para aquela direção, como se eu atirasse no alvo. Então mandarei um rapaz dizendo: vai buscar as flechas. Se eu expressamente disser ao rapaz: olha que as flechas estão mais para cá, apanha-as, poderás vir, porque como vive o Senhor, tu estarás em paz e não há nada a temer. Mas se eu disser ao moço assim: olha que as flechas estão mais adiante, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. E quanto ao acordo que fizemos, o Senhor é testemunha entre nós, os dois, para sempre. Então o plano era mais ou menos simples. Era, no final de Jonatas saber o que é que se passa dentro do banquete, ele viria cá fora, trazia o arco, trazia a flecha, lançava algumas flechas e mandava o servo ir buscar. E se ele dissesse: olha que as flechas estão mais para cá,
Davi, que estava escondido, ouvia e sabia que era possível voltar ao reino em paz e segurança. Saul não tinha reagido de uma forma má. Se ele dissesse, olha que as flechas estão para lá, então ele sabia que a única coisa que tinha que fazer era fugir, porque Saul estava irado e queria efetivamente matá-lo. Davi escondeu-se no campo e no dia da lua nova o rei se assentou para comer. Quando o rei se assentou no seu lugar, perto da parede, como de costume, Jónatas se sentou em frente a ele e a Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Entretanto, Saul não disse nada naquele dia, pois pensava, alguma coisa deve ter acontecido para ele não estar purificado. Certamente ele não está purificado. Chega o primeiro dia, Saul senta-se ao banquete, de um lado, Jónatas do outro. Supostamente o lugar de Davi estava ali, mas estava vazio. E Saul pensa para si, se calhar aconteceu qualquer coisa. Ele não quer dizer que tenha acontecido um pecado específico, mas muita coisa dentro da vida de Israel podia tornar impuro um homem, tocar numa coisa que não podia. Então era preciso ser limpo para depois poder banquetear-se, sacrificar e todas essas coisas. E Saul pensa isso para si mesmo. Imaginem Jónatas. Não diz que ele falou audivelmente isto. Jónatas está do outro lado da mesa, chega o momento, há aquela tensão, ele a perceber o que é que ele vai dizer de Davi não estar à mesa, e Saul pensa para si mesmo, se calhar está impuro, amanhã volta. E não disse mais nada. Jónatas pensou, se calhar são coisas da cabeça de Davi, isto tudo são coisas da cabeça de Davi. Então chega ao dia seguinte, versículo 27. No dia seguinte, o segundo da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava vazio. Então Saul perguntou ao seu filho Jónatas, por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem, nem hoje? Jónatas respondeu a Saul, Davi pediu-me encarecidamente licença para ir a Belém. Ele disse, peço-te que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu fosse. Portanto, se tu podes apoiar-me, peço-te que me deixes ir para encontrar-me com os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. Com a ausência de Davi no segundo dia, então Saul dá e verbaliza esta inquietação. Então onde é que está o filho de Jessé? Onde é que está Davi? E Jónatas responde mais ou menos como eles combinaram. Não é exatamente igual, acrescentou aqui os pormenores. Isto, quem conta um conto, acrescenta-lhe um ponto, como costumamos dizer, não é? Acrescentou a parte do irmão, que lhe pediu encarecidamente para ir, que não foi isso exatamente que tinham combinado, mas entregou a mensagem ao rei. A pergunta é, como é que Saul vai responder? Como é que Saul vai responder a esta ausência de Davi? Diz o versículo 30. Então Saul ficou furioso com Jónatas e lhe disse, filho de uma perversa rebelde, acaso não estou sabendo que tu tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha da tua mãe? Saul utiliza a linguagem imprópria para tratar o seu próprio filho. Há outras versões que dizem a nudez da tua mãe. Exatamente, vergonha da nudez da tua mãe. É difícil traduzir isto porque é a linguagem imprópria que Saul está a usar para tratar o seu próprio filho. Ele fica tão furioso que diz que tu estás a trazer vergonha à tua própria família. Tu estás a trazer vergonha à tua própria mãe. Tu escolheste esse filho de Jessé, tu escolheste este novo rei em detrimento do rei de Israel, do atual rei de Israel, que é o teu próprio pai. Lembra-se, Davi não fez nada contra Saul. Davi não tentou usurpar Saul, mas Saul resolveu tratar Davi como seu inimigo. E ao resolver tratar Davi como seu próprio inimigo, ele colocou todos à sua volta com uma escolha. Ou escolhem Davi, ou escolhem Saul. Não há meio termo. Ou estão comigo, ou estão com Davi. Se estiverem comigo, o vosso inimigo é Davi. Se estiverem com Davi, eu sou o vosso inimigo. E na cabeça de Saul é só estas duas opções que existem. A inveja e a ira de Saul forçam esta escolha, que no fundo é muito custosa para Jónatas. Jónatas tem que escolher entre o pai e o seu amigo. Jónatas tem que escolher entre o atual rei e o rei ungido. É uma escolha difícil para Jónatas. E Saul ainda tenta buscar o interesse do seu filho. Ele diz no versículo 31, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Por isso manda trazê-lo agora, porque ele morrerá. Ele está a dizer, olha, enquanto ele viver, tu nunca vais ser rei. Tu és o príncipe desta casa. Quando eu morrer, tu vais ser rei.
supostamente será assim, mas enquanto ele viver, tu não vais ser rei. A única maneira de tu assumires o reinado, assumires este poder, assumir este reino, é matando esse teu amigo, matando o filho de Jessé, matando o ungido de Deus. Mas Jonatas não está a navegar com interesse próprio. Jonatas escolheu já um reino. Escolheu o reino de Deus, não o seu próprio reino, mas o reino de Deus. Versículo 32. Jonatas responde ao seu pai, Saul, e lhe disse: porquê é que ele deve morrer? O que é que ele fez? Então Saul atirou-lhe a lança para atingi-lo, e Jonatas entendeu que o seu pai havia decidido matar Davi. Jonatas se levantou da mesa indignado, e no segundo dia da festa da lua nova não comeu, pois estava triste porque o seu pai havia humilhado a Davi. Ao se colocar ao lado de Davi, Jonatas torna-se como Davi. Aquilo que Saul fez a Davi nos capítulos anteriores, pegou na lança e tentou matá-lo, agora tentou fazer isso ao seu próprio filho. Porque na sua visão, escolhendo o filho de Jessé, ele estava a assumir-se como inimigo da coroa, inimigo do seu pai, inimigo do seu reino. Não havia duas escolhas, não havia caminho intermédio. Ele ou escolhia um, ou escolhia o outro. Escolhendo este, és meu inimigo. E ele procurou matá-lo. Versículo 35. Pela manhã, Jonatas foi ao campo, onde havia sido combinado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao rapaz: vai a correr buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha, que fez passar além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde estava a flecha que a Jonatas havia tirado, este gritou: a flecha não está mais adiante. Ele gritou novamente ao rapaz: vem, corre, não te demores. O rapaz apanhou as flechas, as trouxe ao seu senhor, porém o rapaz não percebeu nada. Só Jonatas e Davi sabiam o que estava a acontecer. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz e disse-lhe: vai, leva-as à cidade. Logo que o rapaz se foi, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra, inclinou-se 3 vezes, e eles se despediram, beijando um ao outro, e choraram. Mas Davi chorou muito mais. E Jonatas disse a Davi: vai-te em paz, porque fizemos um juramento um ao outro, em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre nós, os dois, e entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Então Davi se levantou e partiu, e Jonatas voltou à cidade. Finalmente eles se encontraram. Fizeram o prometido, enviou as setas, disse para ir mais adiante. Portanto, Davi percebeu a mensagem, Davi percebeu que estava em perigo de vida, e ele mandou o servo e despediram-se. Teve um momento de despedida entre os dois, de relembrar da aliança entre os dois, e por aí terminou. Davi vai, partiu, e Jonatas volta à cidade. Jonatas teve esta decisão difícil, tomou a decisão difícil, assumiu a sua decisão difícil. Foi manter-se leal a este novo rei e à vontade de Deus. Agora vamos focar nestas três personagens. E vamos perceber o que elas nos têm a dizer acerca da vontade de Deus e da forma como nós lidamos com a vontade de Deus. Primeiro, Saul. Saul tem um problema com a vontade de Deus. Um claro problema com a vontade de Deus. Saul é como aquele grupo de jovenzinhos de logo no início, que tem um claro problema com o GPS. Só que a diferença é que o GPS estava errado, e aqui no caso de Saul, Deus está sempre certo. Sempre. E Saul tem um problema com esta certeza e aquilo que é a vontade de Deus. Saul tem ultrapassado os limites em rebelião contra aquilo que é a vontade de Deus. Neste momento em que ele coloca-se em direta oposição ao próprio Deus, ao rei ungido de Deus, e fará tudo ao seu alcance para dizimar aquilo que é a vontade de Deus. Vejam o versículo 30. Versículo 30 nos diz: então Saul ficou furioso com Jonatas, se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de uma mulher perversa e rebelde, não sei eu que tenho escolhido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Quem criou a ira que Saul tem não foi Jonatas. Saul está irado não com o seu próprio filho diretamente, acendeu-se contra ele é o alvo da ira, mas não é a causa da ira. A causa da ira foi Jonatas ter escolhido seguir a vontade de Deus, quando ele já se tinha decidido opor diretamente à vontade de Deus. Ele não suporta quem agarra a vontade de Deus, estando ele oposto a essa mesma vontade de Deus.
Este homem está irado porque o filho cedeu ao plano de Deus. E a guerra de Saul não é primariamente com o seu filho. Mudavam os personagens e a ira de Saul manter-se-ia. Trocamos Jónatas pelo o seu braço direito. E quem levaria com a lança era o braço direito. O problema não é Jónatas, não é o braço direito. O problema não são os oficiais. O problema é a vontade de Deus. O problema não é horizontal, o problema é vertical. É um problema com a vontade de Deus, com a escolha de Deus, com a sabedoria de Deus, com aquilo que Deus tem para o reino de Israel. Ele opõe-se diretamente a isso. Este homem é escravo do seu próprio pecado. Tanto que quando o seu filho questiona a sua ira, ele é alvo dessa mesma ira. Materializa-se numa lança que faz para matar o seu próprio filho, ou que atira para matar o seu próprio filho. Irmãos, quando nós nos opomos diretamente à vontade de Deus, ou quando nós escolhemos não seguir a vontade de Deus, aquilo que vai acontecer na nossa vida é que todos os nossos relacionamentos vão ser danificados. Isto é, a nossa ira na nossa vida, seja contra a nossa esposa, seja contra o nosso chefe, seja contra os nossos filhos, seja contra as pessoas que estão à nossa volta, a nossa ira horizontal é primariamente um problema vertical. Um problema com Deus. Um problema com a sabedoria de Deus. Um problema com as circunstâncias que Deus traz à nossa vida. Não é com as circunstâncias em si, mas é contra o próprio Deus. Debaixo da ira do marido, da esposa, contra os amigos, existem questões profundas acerca do plano de Deus para a nossa vida. Questões profundas acerca da sabedoria de Deus na nossa vida. Questões profundas acerca da bondade de Deus na nossa vida. Se nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas e questionamos constantemente as nossas circunstâncias, o nosso problema não é com as circunstâncias. O nosso problema é com Deus. É com Deus das circunstâncias. Saúl para nós é um aviso muito importante acerca do perigo constante de questionar a Deus. Do perigo constante de questionar o plano de Deus. Do perigo constante de nos opor e colocar Deus no banco dos réus e questioná-lo acerca da sua vontade. Onde é que cada um de vocês tem questionado Deus na vossa vida? Onde é que Deus tem revelado o seu poder, a sua vontade, a sua direção e vocês têm se oposto a essa vontade? Têm vivido frustrados, girados, muita de irritação, impaciência, ira e má atitude ou atitudes ímpias para com os outros começam na forma como nós lidamos com os planos e propósitos de Deus na nossa vida. Nós decidimos que sabemos melhor do que Deus. Decidimos que somos mais sábios do que Deus. Decidimos que queremos ser os reis da nossa vida e o Senhor está a levantar outras coisas na nossa vida que nós não gostamos, outras circunstâncias que nós não gostamos. Vivemos a dizer a minha vontade seja feita. Eu vou fazer a minha vontade, quero a minha vontade, não quero a tua. Quando Jesus nos ensina a orar, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Assim, e seja feita a tua vontade assim que na terra como no céu. Então este é o problema. Saúl opõe-se a Deus e isso tem consequências nos seus relacionamentos horizontais. Olhamos para Davi. Davi é alguém que consegue agir em coragem porque se entregou àquilo que é o plano de Deus. Vejam, Davi tem falhas de caráter e já notámos a falha de caráter neste próprio capítulo, mas Davi confia plenamente no próprio Deus. Já dissemos, onde é que era o sítio mais improvável de encontrar Davi agora? Depois do que aconteceu no capítulo 19. O sítio mais improvável de encontrar Davi era na casa daquele que lhe queria matar. Mas Davi quer restabelecer o seu relacionamento com o rei. Ele não tem nada contra Saúl. Ele não fez nada contra Saúl. Ele sabe que Saúl é o momento do povo de Israel. Ele sabe que foi ungido para ser rei. Mas isso acontecerá quando Deus assim quiser. Ele confia que Deus é poderoso, Deus é sábio para todas essas coisas. Isso vai acontecer quando tiver que acontecer. Por isso, confiando neste poder, confiando neste plano, ele tem a coragem de tentar restabelecer o relacionamento com o rei de Israel, com Saúl, com aquele que o queria matar. Vejam, Davi não tem qualquer problema a ponto de dizer no versículo 8: se porém há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias do teu pai. Ele tem tanta confiança que diz: olha, Jónatas, se eu fiz alguma coisa,
Nem me entregues a teu pai, mata-me aqui. Ele dá permissão a que Jónatas veja a sua vida e vê, olha, eu não fiz nada para provocar isto. Portanto, se não fiz nada para provocar isto, eu vou tentar restabelecer aquilo que é o relacionamento. Ele não precisa de tomar atalhos, porque ele sabe qual é o plano de Deus. Ele sabe o que Deus prometeu irá ser cumprido. A resposta de Davi é também, como Saul, primariamente vertical. Ele confia em Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, para cumprir as suas promessas. E que o plano de Deus será sempre bom, será sempre magnífico e acontecerá no tempo dele. E por causa disso ele vive o presente com coragem. Ele vive o presente com amor para com Saul e com o reinado de Saul. É o mesmo, este é o Davi que escreve no Salmo 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, ou é a força da minha vida, a quem recearei? Irmãos, a verdadeira coragem, ela vem quando nós estamos bem com Deus. Quando nós estamos plenamente bem com os planos de Deus, com as circunstâncias de Deus. Aliás, nós temos um coro que cantamos, não é? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo a meu Senhor. E este amor que eu tenho ao meu Senhor me faz submeter às circunstâncias. Este amor que eu tenho ao Senhor, primeiro, remete-me a submissão para Deus, e submetendo-me ao plano de Deus, eu estou muito mais em paz com as circunstâncias onde eu estou. Capaz até de percorrer o caminho para o sítio mais perigoso à face da terra, para mim. Deixem-me perguntar-vos, como é que vocês lidam com os vossos problemas e circunstâncias adversas na vida? Com ira, com irritação, com impaciência? Ou confiados que o Senhor sabe plenamente o que está a trazer? Confiados que o Senhor sabe plenamente os caminhos? Confiados que eles são bons, mesmo que nós percebamos ou não consigamos ver que eles são bons? Confiados que Ele é melhor e é sábio, muito mais do que nós, para saber os caminhos que devemos percorrer até chegarmos a bom porto e ao propósito que Ele quer? Será que as nossas respostas são mais moldadas pelo medo, como se não tivéssemos a certeza que Deus vai cuidar de nós? Quando vamos ao médico e o médico nos diz, olha, está aqui qualquer coisa. Como é que nós reagimos a isso? Como é que nós reagimos a uma notícia dessas que é capaz de nos tirar o tapete do chão? Confiamos que o Senhor sabe melhor do que nós? Confiamos que estamos na mão dEle e que nada nos vai acontecer fora daquilo que é a sua vontade? Ou nos enchemos de medo e ficamos impacientes, irritados e revoltados com aquilo que é o plano de Deus? Davi é um exemplo de quem restabelece o seu, ou quem tem um relacionamento vertical restabelecido, e por isso o horizontal é da mesma forma moldado e transformado. Jónatas. Esta é uma história muitas vezes apontada como o valor da amizade. É uma história magnífica e nós passamos aqui por alguns momentos que nos mostram sobre a amizade e alguns pontos muito importantes acerca da amizade. E é verdade. No início de Jónatas tem dificuldade em acreditar em Davi. Davi chega e diz-lhe, olha, passa-se isto, o teu pai quer matar-me. E ele tem dificuldade em acreditar. Isso não é bem assim, é difícil isso ter acontecido, ele teria-me contado. Mas à medida que o texto vai andando, ele vai percebendo que isso é verdade. Jónatas torna-se para Davi aquilo que Davi precisava. A proteção para Davi, o conselho para Davi, o encorajamento a Davi, o amor que Davi precisava neste momento difícil da sua vida. Portanto, Deus usa uma pessoa, usa Jónatas, para trazer amor, encorajamento, confiança, proteção a Davi. Isso nos diz muito acerca da forma como Deus trabalha. Deus pode trazer uma paz, um amor magnífico à nossa vida em momentos de devoção particular, em momentos de leitura individual das Escrituras e oração. Deus pode fazer isso e Deus faz isso. Mas Deus usa pessoas para fazer isso. Deus usa a igreja local para fazer isso. Deus usa irmãos e irmãs na nossa vida para encarnar aquilo que é o amor de Deus, para encarnar aquilo que é a sabedoria e o conselho de Deus, para encarnar aquilo que é a direção e a proteção que nós precisamos. Deus usa a igreja local, no fundo é isso que nós vamos falar hoje à tarde. Vamos falar sobre o que é ser membro, o nosso papel
sobre ser membros numa igreja local. Deus usa pessoas na nossa vida para nós sentirmos o seu amor, sentirmos a sua sabedoria, sentirmos a sua proteção. Será que tu estimas o amor das pessoas que Deus tem colocado na tua vida? Será que tu estimas e amas e buscas fazer parte de uma igreja local onde a igreja se ama e traz este tipo de coisas uns aos outros? Onde tu és um instrumento também na vida de outras pessoas para que eles possam sentir amor, proteção, segurança, sabedoria? Deus usa essas pessoas. O cristianismo não é algo individualista. Não é eu caminho por mim mesmo, à parte daquilo que é a igreja. O Senhor salva-nos, resgata-nos e coloca-nos dentro de um povo onde nós nos podemos amar, onde nós nos podemos crescer, onde nós podemos lidar com o pecado uns dos outros e assim crescer em santidade. Não podemos viver sozinhos. Não existe isso de um cristianismo onde sou eu e o outro. Somos juntos e caminhamos juntos. Mas Jonatas fala-nos de algo mais e nós fomos falando disso ao longo do texto. É verdade que fala de amor bíblico, mas fala de algo mais. Fala de uma crise de lealdade que acontece. Será que ele vai ser leal ao pai? Será que ele vai ser leal a Davi? A unção divina de Davi não veio trazer paz, veio trazer espada. Jesus diz isso. Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos e irmãs. Não quer dizer que Jesus ele veio organizar um exército onde havia 12 capitães, que eram os discípulos, e depois eles iriam conquistar o reinado do Império Romano. Não foi isso que aconteceu, nem era isso que Jesus estava a falar. Jesus estava a falar que iria trazer uma crise de lealdade, em que seria forçosamente necessário escolher entre servir a Deus ou servirmos a nós próprios. Entre servir o Rei dos Reis ou colocarmos a nós no trono do Rei. Jesus vem trazer isso. E o âmago do pecado é precisamente isso. Escolhemos nós colocarmos lá no reino, no trono. O âmago do pecado é rejeitar a supremacia de Deus. O âmago do pecado é declararmos maior glória a nós mesmos do que glória a Deus. O âmago do pecado é nós colocarmos uma maior inclinação à nossa vontade e à vontade dos outros do que à vontade de Deus. Isto é o que todos nós fizemos. Todos nós fizemos. E porque Deus é justo, santo, Ele declarou que todos os que assim fizessem se mostrassem desleais para com este rei, eles mereceriam castigo eterno, longe do Senhor. Um tormento eterno e consciente no inferno. Mas porque Deus também é gracioso e misericordioso, Ele enviou o seu próprio Filho para que pudesse pagar a penalidade de toda a deslealdade. Sim, fomos desleais, mas Jesus veio pagar a pena, a penalidade, o castigo da nossa própria deslealdade. Na cruz Ele pagou o preço da nossa deslealdade. Na cruz Ele pagou a penalidade total de todos os que alguma vez se arrependam e confiem em Jesus. Na cruz Ele morreu, depois ressuscitou e ascendeu aos céus e sentou-se à direita do Pai, governando sobre todas as coisas. Ele é a cabeça sobre todas as coisas. E desse trono Ele hoje diz: arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. É isso que Ele diz. E coloca este desafio, esta crise de lealdade. Vais continuar a servir-te a ti mesmo ou vais servir a Jesus Cristo? Não há um intermédio. Assim como Jonatas, nós temos uma crise de lealdade aqui. Ou servimos a nós mesmos, ou servimos o Deus, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Não há uma escolha intermédia. A escolha é difícil. É, como foi de Jonatas. Porque significa nós negarmos a nós mesmos, significa nós dizermos não à nossa própria vontade, significa sairmos do trono e dizermos: é teu o trono da minha vida é teu. Se nunca te arrependeste do teu pecado e confiaste em Jesus, termina hoje com esta lealdade a ti próprio. Termina hoje com esta lealdade a ti mesmo e à vontade dos outros e coloca Jesus no centro, porque Ele, sim, Ele é o melhor Saul. Ele é o melhor Saul. Ele é aquele
que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, tomou a forma de servo e desceu até à cruz, ou subiu até à cruz, morreu a morte maldita para que nós pudéssemos ser salvos. Saul agarrou-se ao poder, Saul não queria perder o poder. Jesus libertou-se dessa posição para se fazer igual a nós e tomar o nosso castigo. Ele é o melhor Saul, mas ele também é o melhor Davi, porque ele submeteu-se inteiramente à vontade do Pai, ao ponto de, como Davi, ir ao lugar mais perigoso à face da terra, aquela cruz. Ele sabia que aquele era o lugar mais perigoso. Ele disse ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele submeteu-se a essa vontade e foi até àquela cruz para morrer pela penalidade dos nossos pecados. E ele também é o melhor Jónatas. Da mesma forma como Jónatas encarnou aquilo tudo que Deus queria para a vida de Davi, Jesus é a própria encarnação de Deus, Emmanuel, Deus connosco, neste mundo, para nos trazer o verdadeiro amor, a verdadeira sabedoria, a verdadeira proteção, a verdadeira salvação. E por isso ele hoje diz: arrepende-te e crê. Nesta crise de lealdade, escolhe o reino de Deus, não escolhas o teu próprio reino. Irmãos, mesmo nós que já cremos em Jesus Cristo, somos desafiados a arrependermos porque tantas vezes não cedemos, ou nos irritamos, ou somos impacientes com aquilo que é o plano de Deus. E mesmo nós precisamos de confessar o nosso pecado e cedermos àquilo que é o plano de Deus na nossa vida e agirmos em coragem, como Davi também agiu, de submetidos àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.